Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui juntamente conosco mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor sobre essa temática, personagens ao redor da cruz. Eu sou o pastor Juliano e seja muito bem-vindo e fique à vontade neste canal, O Pão em Casa. Hoje nós vamos meditar na história de mais um personagem ao redor da cruz. Nós vamos falar sobre Simão de Cirene, esse personagem que foi pego de surpresa, Aquele que carregou a cruz de Cristo. E para tanto nós vamos meditar no texto que está em Marcos capítulo 15, o versículo 21. Eu te convido a acompanhar através do texto que está na sua tela ou na sua própria Bíblia, no seu smartphone. Fique à vontade para juntos lermos a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Querido, hoje nós queremos meditar nessa temática da cruz de Cristo, vendo a partir do ponto de vista de Simão de Cirene. Este homem que realmente foi pego de surpresa nessa situação. E entendendo que muitas vezes nós também passamos por situações onde somos surpreendidos pela vida, em situações difíceis, que nós chamaremos aqui de cruzes, ou seja, de situações onde nós precisamos carregar a nossa cruz, enfrentar o problema, não temos como fugir dele. E assim também aconteceu com Simão, e ele foi pego de surpresa, não estava esperando por isso, Certamente que ele não tinha essa expectativa de estar ali para carregar a cruz de Cristo. E a pergunta que eu quero te convidar a estar na sua mente, no seu coração durante todo esse estudo é justamente essa. Você está pronto para carregar ao lado de Cristo qualquer cruz que se apresente em seu caminho? Você de fato está pronto? Eu quero te convidar a analisar bem essa pergunta e vamos voltar a responder ela no final, para que você não cometa o erro de responder de forma precipitada, como foi com Pedro, mas analise bem. Eu confesso que esse estudo mexeu muito comigo e até Deus me deu uma palavra para falar sobre isto, sobre a importância de refletirmos se nós de fato estamos preparados para andar com Cristo em qualquer situação, se estamos de fato preparados para carregar a nossa cruz ao lado de Cristo Jesus, ou se na hora do vamos ver a gente corre, a gente foge, como foi com Pedro e com os demais discípulos. Mas hoje nós não vamos falar de Pedro, Nós vamos falar sobre Simão de Cirene. E para começar, é importante a gente entender quem era Simão de Cirene, ou Simão Cirineu. É importante você já começar a entender que Cirineu não é um sobrenome, tá? Cirineu é uma referência à origem dele, a cidade de Cirene. Simão não se fala muito sobre ele na Bíblia, se fala pouca coisa, mas algumas coisas a gente consegue aqui compreender a partir do que a palavra de Deus diz. A palavra diz que ele era de Cirene. Cirene era uma cidade que fica ao norte da África, que hoje é o país da Líbia. Então você pode ver aí no mapa aonde fica o que é hoje a Líbia, de onde então Simão veio. Com base nisso, nós podemos deduzir algumas coisas. Por exemplo, pela história nós sabemos que havia naquela região uma comunidade judaica. E provavelmente Simão, embora fosse estrangeiro, provavelmente ele era judeu, de origem judaica. Por quê? Era muito comum os judeus que moravam nas regiões distantes, pelo menos uma vez na vida, virem a Jerusalém, especialmente na época da Páscoa, que era a época que Jesus estava vivendo, quando ele foi crucificado, logo após a celebração da Páscoa. Então a palavra fala que Simão, ele foi a Jerusalém, ele era de Cirene, mas foi a Jerusalém, provavelmente para a celebração da Páscoa, E isso nos leva então a deduzir, e eu quero aqui deixar um adendo bem grande, que nós deduzimos, é uma hipótese, não podemos afirmar com certeza, mas é bem provável que seja isso mesmo, que ele seja um judeu que então faz a sua viagem para Jerusalém, na época da Páscoa, para apresentar a Deus seu sacrifício e também participar das comemorações, que era algo muito aguardado para qualquer judeu que não vivesse ali nas redondezas de Jerusalém. Era algo que eles faziam com muita alegria e muitas vezes passavam a vida inteira se preparando para a realização deste sonho.
A palavra fala que quando Simão é forçado a levar a cruz, ele estava chegando do campo, né? E provavelmente ele viu a confusão que se instaurou. Sabe aquele famoso curioso? Você já deve ter passado por isso, né? E eu acho que não temos como atirar a primeira pedra. Talvez você também, assim como eu, já ficou curioso diante de uma situação, de uma roda de pessoas e procurou ver o que estava acontecendo, né? Querendo saber o que estava se passando. E foi mais ou menos o que aconteceu com Simão. Quando ele viu ali o furdúncio, né? Quando ele viu ali a confusão, aquela multidão, os gritos de crucifica, o escárnio e tudo mais, Jesus sendo levado para o momento final da sua crucificação, provavelmente ele ficou curioso e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Especialmente, temos que levar em consideração que ele era um homem estrangeiro, então ele queria entender o que estava acontecendo, né? Provavelmente entender a dinâmica da Páscoa e talvez até mesmo achasse que aquilo era algo que fazia parte das festividades e ele não queria perder. Seja por curiosidade, para ver o que estava acontecendo, ou até mesmo seja por não entender que aquilo não fazia parte das festividades, Simão se aproximou então para ver o que estava acontecendo ao longo da caminhada de Cristo Jesus. Mas então, o que aconteceu? Para entendermos o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho a fita. Nossa, que antigo, né, pastor? Fita? Vamos voltar aqui o DVD, né? Muito bem. A palavra nos fala que Jesus, primeiramente, ele havia sido traído por Judas. Nós já estudamos sobre Judas. Ele foi negado por Pedro quando ele estava no Sinédrio sendo julgado. E depois ele passar pelo julgamento, ele foi levado para a crucificação. Mas nesse processo, Jesus foi preso. Enquanto Jesus estava preso, ele estava amarrado. Enquanto ele estava aguardando o julgamento ali, Pilatos estava indeciso, não tomava uma decisão, mandou Jesus para Herodes. Depois Herodes mandou novamente Jesus para Pilatos e todo esse tempo ele estava amarrado. Depois também Pilatos, para tentar satisfazer o desejo de sangue da multidão, ele manda que açoitem Jesus, ou seja, Jesus foi entregue aos soldados romanos para que ele fosse açoitado. E se você já viu o estudo conosco sobre esta cena, você sabe que não foi nada bonito, que realmente os açoites eram cruéis, os soldados romanos eram conhecidos pela sua crueldade com a qual executavam essas penas. Esses açoites eram tão violentos que muitas pessoas já morriam nessa primeira fase, nem conseguiam passar para a outra, que seria a crucificação. Então, lembrando que a Bíblia não é uma novela mexicana, é uma história real, mostra a realidade. Imagine Jesus cansado, não dormiu aquela madrugada, aquela noite, não descansou, foi amarrado, estava todo dolorido, sangrando, com feridas profundas em seu corpo. E para piorar, Jesus ainda precisou carregar a sua própria cruz até o lugar chamado Gólgota, ou ainda lugar da caveira. Chegou um momento que Jesus simplesmente não tinha mais forças. Jesus estava exaurido, sem condições de carregar aquela cruz, que certamente era uma cruz pesadíssima, né? Ainda além dos próprios ferimentos, o cansaço, a exaustão, talvez também a subida até o lugar, né? Jesus ainda tinha que carregar uma cruz pesadíssima e simplesmente chegou ao ponto da sua total incapacidade de carregar aquele peso. Diante disso, o que acontece? Os soldados romanos se veem numa situação em que não ia adiantar mais açoitar Jesus, ele não tinha mais condições de carregar. Eles não iam pedir que algum sacerdote carregasse aquela cruz, certamente aquilo daria lado para uma confusão maior ainda. E muito menos ainda eles iriam carregar, muito menos eles iriam mover um dedo sequer que fosse para ajudar Jesus Cristo. Uma outra questão, eles não poderiam pedir para qualquer pessoa ali, um cidadão romano, por exemplo, ele não poderia carregar aquela cruz. O cidadão romano tinha direitos especiais, né? Então, para quem sobrou? Sobrou para Simão, que era um estrangeiro, foi o primeiro que estava ali, foi o que foi pego então naquela situação de surpresa. Então os soldados, a palavra nos mostra que os soldados forçaram Simão a carregar a cruz de Cristo. Mas o que aparentemente era uma situação de humilhação se tornou na vida daquele homem uma tremenda honra. Nós percebemos aqui pela palavra que Simão foi a única pessoa na face desta terra que teve a oportunidade
de sentir o peso da cruz de Cristo, que teve a oportunidade de compartilhar um pouco daquela situação com Cristo Jesus. Por quê? No jardim do Getsêmani, a palavra nos mostra que os discípulos não suportaram orar uma hora sequer com Jesus Cristo. Jesus estava angustiado, uma situação difícil. Eles sabiam que estava se aproximando, que estava por vir, pediu que os discípulos orassem com ele, mas os discípulos estavam profundos no seu sono, provavelmente roncando até. Depois, a palavra nos mostra que quando Judas traiu Jesus, os discípulos se dispersaram. Pedro, que ainda ficou um pouquinho mais, também o dispersou. O único que pôde compartilhar um pouco daquela situação dolorosa e terrível com Cristo Jesus foi Simão de Cirene, que pôde carregar, ainda que por um breve tempo, a cruz de Cristo Jesus. Mas Simão de Cirene, ele não sentiu apenas o peso físico da cruz. Certamente ele pôde sentir toda aquela pressão psicológica que Jesus estava enfrentando. Jesus estava caminhando para o seu martírio final, e enquanto caminhava, a palavra fala que as pessoas estavam zombando dele, rindo, estavam batendo, cuspindo nele. E Simão pôde perceber e sentir na própria pele toda aquela situação enquanto caminhava com Cristo Jesus. Querido, eu não sei quanto a você, mas eu te convido a fazer um exercício mental agora de se colocar no lugar de Simão, carregando aquela cruz, sem entender o porquê, provavelmente caiu ali de gaiato, não sabia o que estava acontecendo, talvez nem soubesse quem era Jesus Cristo, e de repente se vê carregando a cruz de um homem que ele desconhecia, mas que um homem que estava sendo ultrajado, cuspido. Certamente muitas questões estavam na mente de Simão de Cirene nesse momento, Por que estão fazendo isso com este homem? Por que o odeiam tanto? Por que estão cuspindo nele? Por que estão zombando dele? Por que o estão agredindo? Tudo isso certamente se passou na mente e no coração de Simão. Talvez outros questionamentos também, do tipo, mas isso não é justo, por que eu tenho que carregar? E tantas outras coisas, Mas certamente Simão pôde compartilhar um pouco da cruz de Cristo. Uma coisa que nós podemos nos perguntar neste momento é se a gente consegue descansar na soberania de Deus, na compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo aquelas que nós não compreendemos. Por exemplo, certamente que não era justo que Simão de Cirene fosse obrigado a carregar aquela cruz, mas mesmo assim ele o carregou, mesmo assim ele o fez, e isso lá na frente se tornou um motivo de honra para ele, honra que nenhuma outra pessoa teve de carregar literalmente a cruz de Cristo e compartilhar um pouco do sofrimento do Mestre. Mas hoje nós temos que carregar as nossas cruzes também. Situações onde muitas vezes nós vamos ser injustiçados, ultrajados, cuspidos, talvez até literalmente, onde nós vamos ser zombados, onde vão levantar calúnias a nosso respeito. E você está preparado para lidar com isso? Você consegue descansar no controle de Deus e saber que Deus pode usar todas as coisas, mesmo as injustiças, para o nosso crescimento, para a nossa transformação e até mesmo para a nossa salvação? Há pessoas que, infelizmente, para se chegar a Cristo Jesus, precisam vir pela dor, não é verdade? Mas nós precisamos entender que seja um momento de alegria ou no momento de tristeza, ainda que tenhamos que carregar a cruz de Cristo, ainda que tenhamos que carregar nossa própria cruz, nós precisamos descansar na certeza de que Deus está no controle e Deus tem o poder para transformar tudo em bem, se nós assim descansarmos nele, confiarmos no seu amor e no seu infinito poder. Finalmente, querido, eu quero te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Você está preparado para as cruzes que a vida vai colocar diante de você? Às vezes nós achamos que estamos preparados para tudo, Mas as situações muitas vezes vêm de repente sobre a nossa vida. Situações que nós não esperávamos. Talvez você é uma pessoa controlada, programada, uma pessoa precavida. E isso é muito bom. A palavra nos diz para sermos pessoas assim. Mas mesmo diante de toda a precaução, nós não temos o controle de nossas vidas. Tem coisas que fogem do nosso controle. E situações que vão vir sobre nós de forma repentina. De repente, no auge da sua vida, vem uma doença mortal, uma doença que talvez acabe com seus planos. De repente, no auge da sua situação financeira, vem a quebra de sua empresa ou o desemprego.
Nós certamente não esperávamos viver esse momento de pandemia, onde o mundo se dobra diante de um vírus. Ninguém esperava por isso. Pelo contrário, já disse aqui que eu esperava um 2020 melhor. Mas as cruzes estão aí. Situações que vão nos pegar desprevenidos. E nós precisamos estar preparados. E a verdade é que, diante dessas situações surpresas da vida, você tem 3 formas de reagir a elas. A primeira é de uma forma negativa, ou seja, evitando a cruz, fugindo da responsabilidade, fugindo dos problemas. De repente vem um filho que você não aguardava, uma gravidez indesejada. E aí, vai fugir ou vai assumir? A segunda forma de lidar com as situações surpresas da vida é de uma forma leviana, ou seja, é não reconhecendo a existência da cruz. Não, esse filho não é meu. Um exemplo, né? Estou falando de filho, mas pode ser outras situações, problemas financeiros, de saúde, problemas na sua vida com Cristo, né? Situações onde a sua fé vai ser posta em xeque, onde você vai precisar pagar o preço de um discipulado genuíno e de seguir a Cristo Jesus. Como você vai reagir? De forma negativa? De forma leviana, ou seja, não reconhecendo a situação, ou ainda de forma positiva, agindo como Simão, carregando a cruz, ainda que não fosse aquilo que você queria. Querido, certamente que ninguém quer carregar uma cruz. Eu também não quero. Ninguém deseja o mal batendo em nossa porta. Ninguém quer ser pego de surpresa numa situação difícil. Mas acontece e nós precisamos saber como reagir diante dela. Precisamos estar preparados, de fato dispostos. E mesmo que a cruz for pesada, nós precisamos ter essa disposição de clamar ao Senhor para que a gente possa ir em frente, sabendo que é necessário, porque aquela cruz, aquele problema, aquela situação difícil vai nos trazer crescimento e nos levar para o centro do propósito de Deus para as nossas vidas. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus já nos garantiu que nós teríamos que carregar a nossa cruz se quiséssemos segui-lo. Ninguém está livre de problemas. Aliás, querido, se estão te apresentando o evangelho de vida perfeita, de soluções imediatas e de ausência de sofrimento ou de problemas, chuta que é cilada, não é de Cristo, não é o evangelho que a palavra de Deus nos mostra, não é o evangelho autêntico. A palavra nos diz que nós passaremos por momentos difíceis, sim, que nós teríamos aflições e sofrimento neste mundo, mas Jesus nos garantiu que em todos os momentos Ele estará conosco. A situação não é deixar de passar pelo sofrimento, mas é saber que em Cristo Jesus nós temos apoio e poder para vencer qualquer situação que a vida nos impuser, qualquer cruz que tenhamos que carregar. Aliás, o cerne do verdadeiro discipulado é ter a capacidade, a coragem de tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus, mesmo que isso signifique a nossa morte, ou então abrir mão dos nossos anseios, desejos, até mesmo sonhos e planos. Embora Simão tenha sido obrigado a carregar a cruz de Cristo, o Mestre espera que nós façamos isso de boa vontade, com um coração sincero, que realmente façamos isso não por obrigação, mas por amor a Ele. Então, querido, não seja cristão por medo do inferno, mas por amor a Cristo. Não obedeça a Deus por medo da consequência, mas por saber que Deus tem o melhor para você, ainda que seja difícil. E eu não poderia deixar de fazer a pergunta que certamente já deve estar martelando no seu coração, na sua mente, e que eu te convidei a refletir antes de dar a resposta final. Você está disposto a carregar a sua cruz a qualquer custo? Mesmo que isso signifique entregar a sua vida por amor ao Mestre, por amor a Cristo Jesus? Querido, pense um pouco, medite nessa resposta. Eu confesso que eu tenho medo dessa resposta, dessa pergunta, melhor dizendo, porque muitas vezes nós somos levianos, mas na hora da situação difícil, nós precisamos de fato estar preparados. Eu espero que você não passe pela situação onde seguir a Cristo Jesus signifique que você tenha que abrir mão da sua vida. Espero que você não precise passar por isso. Mas se for preciso, você está preparado por amar tanto a Cristo Jesus que seja capaz de entregar a sua vida? E entregar a sua vida não é só literalmente, não é só morrer por Cristo, mas você está disposto a abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos pessoais, dos seus desejos, dos seus anseios? Você está disposto a colocar tudo isso nas mãos do Senhor para segui-lo fielmente, para obedecê-lo, para ouvir a voz do Mestre que te chama amorosamente?
Eu quero concluir essas breves palavras dizendo que vale a pena, que todo aquele que segue a Cristo Jesus certamente recebe a sua recompensa, ou aqui na terra ou na vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção para um fato do texto que nós lemos. Vou ler novamente com você. Diz o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Querido, esse fato pode parecer inexpressivo para você, mas ele é muito significativo. No Novo Testamento, geralmente quando se faz referência a uma pessoa, especialmente a sua paternidade, significa que aquela pessoa era conhecida da comunidade cristã naquela época. Provavelmente, e eu quero dizer provavelmente, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas muito provavelmente, Simão se converteu. E os evangelistas fazem referência a ele como pai de Rufo e de Alexandre. Provavelmente, então, ele se converteu e seus filhos também. Provavelmente seus filhos eram conhecidos da igreja cristã daquela época. A palavra nos mostra também em Romanos 16:13 um certo Rufo. Não temos como afirmar categoricamente, mas provavelmente o apóstolo Paulo faça referência a este filho de Simão de Cirene. Que coisa maravilhosa, né? Aquele homem provavelmente se converteu e juntamente toda a sua família. A palavra também em Romanos fala sobre a mãe de Rufo, né? Então provavelmente Simão, Rufo, Alexandre e a esposa de Simão vieram a conhecer a Cristo Jesus, a se entregar e seguir o caminho do Mestre. Certamente essa é a maior alegria que um pai pode ter. É a maior herança que você pode deixar aos seus filhos, você que é pai. Querido, eu sei que é importante você zelar pelo futuro financeiro dos seus filhos, pelos estudos de seus filhos, para que seus filhos tenham uma boa condição, tenham uma boa vida, tenham roupas, tenham todo o necessário para ter uma vida saudável, tenham acesso a tratamentos médicos adequados. Isso é importante. Mas de que vale você ganhar o mundo e perder a alma? A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a herança da fé. Eu sou pai de 2 crianças, o Caleb, meu filho mais novo, e a Letícia, minha filha mais velha. E meu querido, a minha oração todo santo dia é para que eles continuem nessa caminhada. Não por medo, não para agradar um pai, não porque são filhos do pastor Juliano, mas eu quero que eles sejam filhos de Deus. Que o meu Deus seja o Deus deles e não o Deus do pai deles. Porque eu tenho certeza que essa é a maior herança que eu posso deixar para eles, como eu também recebi de meus pais. Louvo a Deus porque os meus pais se entregaram a Cristo Jesus e quando eu nasci já pude nascer num lar cristão. Continuo neste caminho e peço a Deus que possa permanecer nele até o dia da minha morte e que meus filhos continuem neste caminho e os meus netos e assim sucessivamente enquanto Deus permitir. Quero deixar novamente essa última pergunta, na verdade uma repetição da pergunta. Você está disposto a carregar a cruz por amor ao Mestre? O Senhor, Ele espera que assim você haja, que você carregue essa cruz por amor a Ele, não por medo, não por constrangimento, mas por amor, por saber que o Mestre te ama. Se Ele permite que essa cruz apareça na sua vida, na sua caminhada, é porque Ele tem propósitos com isso, é porque Ele quer tornar o seu coração dependente dEle, é porque Ele quer te ensinar a confiar nele e porque Ele quer usar essa situação para o seu crescimento e para que você se torne mais íntimo dEle. Esse é o desejo de Cristo Jesus para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se concentre agora no Mestre Jesus, na minha voz, e vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pelo privilégio que temos de ser chamados por Ti para sermos Teus filhos. Obrigado pela regeneração que encontramos na cruz, pela salvação que o Senhor nos concedeu, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou a ponto de ainda assim nos chamar para Ti, nos escolher e nos redimir através do Seu sangue naquela cruz. Pai, nós não tivemos o privilégio de Simão, de carregar a Tua cruz literalmente, mas temos hoje o desafio e o chamado de carregar as cruzes que a vida nos impõe, que o Senhor permite que apareçam em nossas vidas. Pai, nos ensina a não ter medo, a não fugir, mas a realmente confiar em Ti e enfrentar as situações, na ousadia que o Teu Espírito Santo nos dá,
e no poder de Deus para vencer cada uma dessas lutas, na certeza de que o Senhor nunca vai nos abandonar, de que não estamos livres do sofrimento, que não estamos isentos de problemas, mas que em todas essas situações, se em Ti confiarmos, o Senhor estará ao nosso lado e nos dará poder para em tudo sermos mais do que vencedores por meio da Tua ação poderosa, porque o Senhor nos ama. Assim a Tua palavra nos afirma. Pai, eu peço por esta que está me ouvindo, que o Senhor fortaleça esse coração e não permita que os pés deste meu irmão e minha irmã vacilem, mas que eles possam estar firmes em Ti, inabaláveis, até o dia da volta de Cristo Jesus. Assim eu peço e oro no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que bom que você esteve aqui mais uma vez conosco. Fico muito feliz e quero te convidar a estar conosco novamente na próxima semana, na terça-feira, às 7 horas da noite, para juntos continuarmos meditando na palavra do Senhor e nos personagens, nas pessoas que viveram essa situação do sacrifício de Cristo Jesus, que presenciaram este fato histórico, mas também profundamente espiritual. Eu quero pedir que você deixe aí o seu like para ajudar a fortalecer este canal, para que você possa continuar recebendo materiais como este que você está recebendo hoje. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal, clicar no sininho e clicar também em todas, para que você possa estar recebendo todos os estudos que nós disponibilizamos aqui. Tem as mensagens do pastor Tiago também, aos domingos pela manhã, para fortalecer a sua vida e você crescer no conhecimento da vontade de Deus. Compartilhe essa mensagem do Evangelho com outras pessoas também. Se você foi abençoado, compartilhe para que outros também possam ser abençoados. Irmãos, nós não estamos aqui atrás de likes, nós não estamos aqui atrás de reconhecimento, mas nós queremos compartilhar a palavra e levar o conhecimento dela ao maior número de pessoas que Deus nos permitir. E para isso, contamos com a sua ajuda. Lembre-se também, ore por mim, eu preciso das suas orações, para que o Senhor nos permita estar firmes na presença dEle e continuar preparando materiais como este para o enriquecimento da sua vida, assim como nós já fomos também de antemão enriquecidos e abençoados. No mais, meu querido, o meu profundo desejo é que você tenha uma semana abençoada, que você esteja firme no Senhor Jesus e que Ele te guarde e te proteja de todo mal. Fique na paz e que Deus te abençoe.